nome paradoxo, ele é uma questão semântica, né? Porque eu acho que não é um paradoxo no sentido filosófico de paradoxo. Ele é uma constatação de uma diferença entre o que a gente observa e o que a gente deveria observar. Então, a gente vive em um universo que deveria estar cheio de vida, mas onde que estão todas essas formas de vida, onde está toda essa vida? Então, não é bem um paradoxo, né? Tipo, é uma contradição. Tipo, a gente deveria ver A, mas a gente não está vendo A. Então, o que pode ter acontecido, sabe? É meio isso mesmo, né? Qual que é a tua opinião em linhas gerais, assim? De qual das soluções é a tua favorita, assim? Se tu tivesse que escolher uma. Ou tu não tem nenhuma e tu acha que a gente tá sozinho. Porque é uma solução também, né? Sim. Eu assim, porque até para vamos pegar aqui pro pessoal até para esclarecer, né? Quando a gente fala do paradoxo de Fermi, galera, a gente está falando de civilizações, né? Sim. A gente não tá falando de vida, não, tá? Porque vida eu acho que tem aí muita. Agora, civilizações, eu acho que nós estamos sozinhos, cara. Sério? Eu acho que sim. Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar... Mas vamos ser, a solução que eu acho mais interessante é a Floresta Negra, cara. Eu acho que ela é a mais assustadora. Né? Ela e a hipótese do Berserker. Explica essa aí do Berserk, qual que é? A do Berserker, ela... Sabe as máquinas de von Neumann? Não, explica aí pra galera. Assim, existe uma ideia, que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia... Só antes, né? Vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte. Quando eles postularam, vamos dizer, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha, que começou a ser levada a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje, né? Então, a partir daí começam a surgir várias e várias teorias, ou hipóteses para explicar o porquê do paradoxo. Na verdade, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras de explicar. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das possíveis respostas e soluções do paradoxo de Fermi nem são de físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então explica isso aí para nós, como que é? Tem essas máquinas de von Neumann, ou também, acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos in loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar, envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é demorado no começo e rápido no final. Então a gente conseguiria, uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo em velocidades baixas, sabe? Uhum. Só que daí qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque basta uma... Ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra, porque basta uma civilização com bad intent, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que quer aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada. Incluindo a gente. Por que a gente está sozinho? Por que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram pro resto do universo onde a gente está. Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira. Entendi. Só está chegando até nós, entendeu? Que é o que a gente chama hoje de projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, né? E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... Mas... O que você acha? Que isso deu uma treta gigante no meio científico de ética científica, né? Porque, por exemplo, nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a posição da humanidade. Nem pra você, nem pra ninguém, né? E os caras resolveram mandar, né? E aí? Eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim. Quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção? Sabe, tipo, é um órgão governamental? De qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes sei lá, da galera que tá aqui vivendo comigo, sabe, no meu país? Certo, claro. Quem que vai responder pela Terra? O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, pra mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade, sabe? Eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela tem intenções pacíficas. De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe? Que a gente só tá esperando pra entrar na Federação Galáctica, assim. Mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma civilização que era mais poderosa do que a outra,
ela sempre foi opressora, né? Sim, ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada. E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra para o universo. E tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico, que, por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas? Não, né? Vai lá e amassa tudo. Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, vai, se a galera quisesse, sei lá, destruir a Terra pra construir uma rodovia espacial, sabe? Um negócio assim, tipo... Exato, ia passar por cima, né? Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidado ou coisa do tipo. Caso exista outra civilização, algo assim, né? Mas essa do Berserk, você falou que ela nasceu na cultura pop, porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserker. Ah, é? Só que não é aquele anime famoso. Tem um anime famoso chamado Berserker, não é esse. É tipo um livro de ficção científica que foi continuado por tipo 40 anos, uma coisa assim. Caramba. E aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita, com cálculos e tudo mais. Entendi. Principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de von Neumann, os robôs autorreplicantes e a possibilidade de colonizar, sei lá, o universo ou a galáxia, pelo menos, usando robôs. Entendi. Legal demais isso aí. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim, que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo Tá todo esteja... mundo com medo. Exatamente, Tá sabe? todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então, Então elas se misturam, as duas soluções. elas se misturam nesse ponto. Ah, Uma acaba saquei. virando... A parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São Saquei. geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende 2 fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos pra tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Ou vai Exatamente. nas duas, tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais repetiu? E se foi uma civilização que Que acabou de chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá, tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, tipo, para pensar, porque não era emissão de rádio, ou não. emissão eletromagnética. O cara Era um tinha que pegar o de disco, ouro. né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela ter que emite achar o sinais, disco. mas eles são fracos, e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Sabe, tu lembra Não, mensagem de recibo, que você disse? Não. Mais Mensagem nova desse- agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Ah, Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras falam, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmos vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente Os faz caras estão uma brigando por comunicação- One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra uma civilização. Na hora que a civilização vem, vai falar, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe, vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, fica longe dele, Exatamente. né? Esses caras eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. que só precisa de Uma uma. ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, e
concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, Claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas, que nem a gente. Mas Talvez basta uma, né? aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. É, exatamente. Literalmente, nesse caso. É. Então, aí é complicado. E a gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, se os picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser tipo assim, a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque Isso. daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas duas orelhas, né? orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa, de será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea, a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio. Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe, o que a gente faz? Mas aí você acha, então, que o WoW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou e aí se escondeu. Por tudo que eu li para fazer o vídeo do sinal WoW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal WoW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, ó. A tática das duas fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das duas fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo, sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Pronto, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática é muito simples. Exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente, ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente está sozinho, né? Porque... Ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? Provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na Ele original não levou tinha longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... O ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários, eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim.
Provavelmente o valor não tá certo na minha cabeça entendi. agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se for parar pra pensar na civilização moderna, a gente tá... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. É. Final de 1700, começo de 1800. A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá aí o risco aí, tá correndo. O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que É. ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só. Que é a versão curta do podcast dele, ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim. E o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos Sim. eram muito famosos, né? O The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de... A gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um Te pouco.